Já estamos ao vivo. Muito bem. Vamos aguardar, chamar nossos seguidores e o nosso convidado aparecer aqui para a gente poder chamá-lo. Belezinha, né? Oi, Nath. Boa tarde, Nath. Vamos ver. A Nath. Estamos aguardando o nosso querido convidado, André, entrar para a gente começar. E ele notificar os seguidores. Entrou! Oi, André. Boa tarde. Olá. Olá, Tudo bem? Pronto. Boa tarde, André, tudo bom? Tudo bem. Seja Bom fim de bem-vindo. tarde, né? Bom fim de tarde, domingo. Seja bem-vindo nas plataformas do Instagram. O André tem muito costume de fazer lives pelo YouTube, no canal dele, Magic YouTube. TV, né? E normalmente no Facebook. Então, é um prazer te ter aqui com a gente, com os seguidores do Instagram, para falar de um tema muito importante, né? Que Setembro Amarelo vem relembrando a gente a importância da prevenção contra o suicídio. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto aí, que é onde você espalha a sua semente na saúde mental aí pelas redes sociais, que é o Magic Music TV, né? E um pouco, claro, da sua especialidade. Bom, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. O Mad Music TV, ele é, na verdade, um nome dado, é a continuação de um outro canal, que era o Psicologia da Música. E, na verdade, assim, a ideia é falar sobre medicina integrativa e música. Então, o Mad Music TV, o nome vem dessa tentativa de integrar medicina integrativa, que seria uma medicina que integra vários outros tipos de práticas, tipo meditação, fitoterapia, acupuntura, musicoterapia. Na verdade, é uma visão mais humanizada da medicina. E a parte da música já era um projeto anterior, porque na minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado foi uma tese de interface entre música e psicose, né? Então, a tese é sobre a relação entre música e psicose. Então, eu já vinha com esse trabalho mais sólido nessa interface com a música, e aí eu acabei integrando, porque depois eu fiz formação em acupuntura, comecei a me interessar mais por outras práticas médicas, vamos chamar assim, ou medicinais, né? Me envolvi também um pouco com fitoterapia da medicina chinesa. Não fitoterapia geral, mas já foi um bom contato. E aí, com o lance da música, eu acabei tentando integrar tudo num canal só. Aí a ideia, por isso, o Mad Music TV. Eu sou psiquiatra, né? Trabalho já há mais de 20 e poucos anos na área, e em relação ao tema de hoje, eu não sou um suicidologista, um suicidólogo, nada disso, mas eu tenho experiência prática muito sólida na vivência, né? De vivência como psiquiatra. É isso. Muito bom. A Carmen, que é
ao contraponto aqui das especialidades, psicóloga, né, clínica hospitalar, quer falar um pouquinho da sua experiência acadêmica nessa área e a gente já entra no tema. A psicologia, eu já estou nela há mais de 20 anos e nesse tempo aí bem próximo pela psicologia hospitalar, por estar em hospitais psiquiátricos também acompanhando o tema. E é um tema que preocupa muito, né? Porque assim, se a gente olhar dados recentes, a Organização Mundial da Saúde esse ano soltou uma pesquisa que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então, é uma taxa altíssima, né? O suicídio é a principal causa-morte entre as pessoas de 15 e 44 anos. Então, assim, é a terceira principal causa. Então, é um tema que preocupa muito e que quando a gente pensa na questão do Setembro Amarelo, que é maravilhosa essa campanha, né? Que é uma campanha, inclusive, brasileira, às vezes as pessoas acham que não, mas é. Tanto o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, todos os meses aí, eu acho que é uma chance muito importante da gente poder conversar sobre o tema e trazer uma das principais prevenções, que é justamente falar sobre, elucidar e ajudar as pessoas a quebrar um pouco o preconceito. E aí, pensando nisso, André, eu queria te perguntar na sua experiência, né? Hoje, quais são, na sua visão, a maior causa ou as maiores causas que levam uma pessoa a se suicidar? Bom, na verdade, assim, eu diria que são várias, na verdade, né? Assim, é difícil a gente pensar numa causa única, né? Porque o suicídio, ele é um fenômeno mais complexo mesmo, né? Ele é mais... Geralmente a pessoa, numa eventual tentativa de suicídio, ela não consegue se suicidar, mas não quer se suicidar. Muitas vezes ela não quer se suicidar ainda, né? E ela está tomando, vamos dizer, decidindo ainda se vai ou não se suicidar. Então, isso, às vezes, isso leva o indivíduo leva um tempo até decidir por tirar a própria vida. E muitas vezes não é na primeira vez. Sendo que a tentativa pregressa de suicídio é um dos maiores indicadores de risco. O fato de já ter tentado outras vezes. Agora, em termos de causa, obviamente, eu pensaria numa combinação de um estado atualizado, né, algo tipo um quadro depressivo, ou seja, geralmente um quadro afetivo, ou, eventualmente, um quadro psicótico, que seria já... Acho que travou o André um pouco. Continua ao vivo? Agora Sim, voltou. Foi uma ligação. A minha. Infelizmente, a ligação veio agora. Então, só retomando. Então, eu pensaria num quadro afetivo ou num quadro psicótico, esse quadro psicótico também ligado à esfera afetiva. Você consegue associar um pouco o que é isso, André, esse quadro afetivo? Oi? Consigo. E geralmente esses dois quadros, ligados a alguma tendência forte, alguns traços fortes de personalidade, né? Quer dizer, então, assim, para o indivíduo tirar a própria vida, muitas vezes ele precisa ter uma força direcionante, um driving force para conseguir se autoagredir, né? Então, a autoagressividade aí, ela entraria com um papel bastante, não só a autoagressividade, mas a impulsividade, né? Quer dizer, você tem que ter aquele, vamos dizer, momento e aquele impulso e aquela tendência a conseguir matar a si próprio, né? Quer dizer, então eu não acho que isso se resumiria a um quadro afetivo meramente, sem contribuição de algum traço forte de personalidade. Já os quadros afetivos que eu estou dizendo, basicamente a depressão, um quadro depressivo
mais robusto, né? E podendo eventualmente ter sintoma psicótico ou não, ou um quadro psicótico em si, né? E aí tem uma variedade de quadros psicóticos, desde a paranoia até os quadros que a gente chama de esquizofreniformes, que vão variar assim desde vamos dizer, de um delírio, de um simples delírio, até outras alterações mentais, né? Vamos dizer. Mas basicamente assim, eu acho que não sai muito de um quadro depressivo ou depressivo psicótico ou alguma coisa nessa redondeza, somado a uma tendência forte da personalidade em termos de impulso, de autoagressão, somado talvez a uma decisão, muitas vezes a uma decisão pregressa, uma decisão pregressa com base em outras tentativas, o indivíduo foi perdendo medo, foi ganhando essa convicção de querer se matar, né? É basicamente assim. André, pensando um pouco nos casos que eu cheguei a acompanhar quando eu estava no hospital psiquiátrico, né, lá em Goiânia, Sim, sim. E graças a Deus não no consultório aqui em São Paulo, a estatística Sim, daqui sim. está positiva, ainda bem, né? Por um honrado, óbvio. Às vezes eu acompanhei muitos casos lá onde eram pessoas, né, que elas não demonstravam sintomas clássicos depressivos, elas não tinham história pregressa, né, assim, nenhuma tentativa que alguém tenha visto. E, por exemplo, nos casos que não chegaram a se efetivar e depois a gente acompanhava os pacientes, vários pacientes eles falavam da primeira tentativa, né? Então, assim, será que a gente não tem um pouco uma ideia de que o paciente ele vai ter muitas tentativas, o que às vezes acaba, de alguma forma, até tranquilizando a rede de apoio dele, mas a gente tem sim quadros que numa primeira tentativa, e às vezes a tentativa não é nem que de verdade o paciente ele quer morrer, principalmente pensando nos pacientes que a ideia não mas tem um quadro ali anterior de um pedido de socorro. Então, assim, não é preocupante a gente colocar que o paciente pode tentar muitas vezes, a gente não tem que trazer também um discurso de que não, né? Um paciente, mesmo que ele não tenha já um protocolo, um programa, já um plano, ele pode tentar numa primeira vez e pode conseguir. O que você acha Claro, disso? claro, não, eu acho que não existe vamos dizer, uma regra que defina ou que nos leve a nos acomodar, ou que nos deixe tranquilo, ou que é absolutamente possível, né, o indivíduo não ter manifestado nada e não só tentar e conseguir, né? Quer dizer, isso não é raro, inclusive, né? Talvez, assim, essa estatística do suicídio, talvez exista, de fato, né? Vamos dizer, uma tendência a ter alguma tentativa pregressa, mas não é uma regra de forma alguma. Eu acho que todo cuidado é pouco aí, né? Não existe realmente um ponto onde a gente possa contar com eventualmente uma garantia, né? A gente não tem essa garantia de forma alguma, e muitas vezes existe muitas vezes a tendência errônea de considerar como histeria, por exemplo, que seria um erro mais complicado ainda, né? Achar que é meramente uma tentativa de chamar atenção, quando não quando na verdade é um pedido, é mais do que um pedido de socorro, né? Mas eu concordo, não existe uma regra definida, nem uma regra que nos garanta, né? No fundo, nós não temos essa certeza de nada, né? No fundo,
nós temos que estar sempre atentos mesmo. Eu tenho, na verdade, eu acredito que quando a pessoa começa a dar sinais verbais já do suicídio, ou, como você mesmo disse, tentativas reais, já estamos, obviamente, no final de uma história aí, né? De um caminhar da história dessa pessoa. Quando se pensa em prevenção, né? E vocês dois podem trazer um pouquinho da experiência de vocês, o olhar profissional de vocês ajuda a enxergar muito antes das tentativas, muito antes da verbalização, uma possibilidade da pessoa ser, né, capaz de... Agora, nós, que não somos especialistas e profissionais, teríamos que estudar um pouco mais, ou entender um pouco mais para começar a captar melhor e fazer uma rede mesmo de apoio e ajuda, uma vez que a gente entende que a sociedade tem isso como um problema de saúde pública e tá virando, né? Por causa dos índices gerais e tudo mais. Como que vocês imaginam que as pessoas que não têm tanto conhecimento e nem tanta experiência no tema conseguem olhar isso antes, né? Dar suporte a ponto de não precisar chegar nesses casos que já estão bem mais avançados, né? Eu saí e voltei. Tinha outra ligação. Faz uma ligação. Só um segundinho. Instagram é assim mesmo. André, vamos pensar junto, né? Quais são os principais sintomas que a rede de apoio, né, ou as pessoas próximas deveriam ficar atentas? Estão me ouvindo? Então, Sim. Você quer... Sim. Pode pegar alguns minutinhos para resolver a questão da ligação, não tem problema. Não foi. Assim, eu vejo assim, a somatória de 3 aspectos, né? Quando a gente vai ver o paciente, assim, por um lado, o que eu chamaria de... Bom, existe a biologia, né? Eu acho que tem a questão, as tendências inatas do corpo, né? Vamos chamar de DNA, ou herança genética. Nós temos a biografia, ou seja, um histórico, uma história de vida, né? E muitas vezes, pela questão biográfica, você pode começar a ficar preocupado, né? Porque existem biografias e biografias, né? Biografias mais sombrias, principalmente, quando você vê que a rede de apoio é pequena, que o número de perdas foi muito grande ao longo da vida. Você começa a imaginar assim, nossa, será que o desfecho dessa existência vai ser tranquilo, a pessoa vai conseguir lidar com que a rede de apoio é baixa, o nível de desamparo é baixo. Então tem a questão biográfica, e tem a questão que vamos chamar de subjetividade, né, que é o mundo mental da pessoa, né, o mundo mental, emocional da pessoa. Então seria basicamente essa somatória, né, então você vê às vezes tendências na subjetividade da pessoa, tendências a se culpar, a remoer em angústias. Então, assim, fica difícil, né, geralmente essa soma, mas, obviamente, assim, a tendência inata nós não temos nada a fazer, né, no momento, mas a questão biográfica, principalmente a história, né, e o mundo mental, o mundo emocional, eu acho que vão definir, nós vamos pegar, é a partir daí que nós vamos começar a ficar preocupados, né. André, tem uma pergunta aqui da Natália agora, perguntando se o DNA não cabe nesse sintoma. E aí, pensando assim, que a gente sabe hoje que quando você tem pais ou avós, né, parentes diretos depressivos, a gente fala hoje que essa pessoa tem 80% de chance de se tornar uma pessoa depressiva na vida dela. Então, nessa pergunta dela, isso também você acha que cabe? Pessoas que têm familiares que tentaram suicidar, a gente pode também trazer essa correlação ou não? Com certeza.
com certeza. Agora, com certeza. Fica difícil dizer o quanto de DNA, mas com certeza tem. Eu acho que é muito, muito provável, né? Assim, é difícil dizer o quanto, né? Uhum. Porque, na verdade, muitas são estruturas familiares, né? E muitas vezes, vamos dizer, as questões de ordem neurótica transitam, né? Aí também, né? Então, mas com certeza o histórico, no mínimo a gente vai falar em risco aumentado para transtorno afetivo, para depressão, alguma coisa assim, né? Então, com certeza o DNA é importantíssimo aí, mas a questão central é que nós, profissionais, não temos muito o que fazer em relação a isso atualmente, né? No sentido de tratamento, né? Em relação ao DNA, mas em sentido de alerta, de ficar atento, esse tipo de coisa. Uma coisa que para mim fica muito, assim, o meu radar, né, como psicóloga, quando eu penso em casos de suicídio, ele sempre fica muito aceso, muito ligado quando eu estou tratando pacientes com depressão, né? Porque via de Sim, regra são esses, ou assim, então a gente pensando em dicas, né? Se você tem na sua casa uma pessoa que está deprimida, a gente não pode usar a teoria que cão que late não morde. Né? No sentido de claro. que, assim, qualquer pessoa deprimida, se ela não consegue regredir esse quadro, né, e regredir com medicação, com psicoterapia, com terapia, enfim, ela já é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho. Porque dependendo da Sim, evolução do quadro, ele é o mais propenso a tentar o suicídio. Por quê? Porque a depressão, sim, ela é a doença da falta de ânimo, da falta de expectativa, onde as coisas são muito mais pesadas, muito mais difíceis, você não tem energia. Então, o paciente que ele tem a ideia de suicidar, ele não é que ele quer morrer, ele quer parar com o sofrimento. E ele entende que a claro. única forma de sanar e parar esse sofrimento é ele tirar a própria vida. Né? Então, assim, muitas vezes esses Sim, pacientes que eu acompanhei no hospital psiquiátrico, André, que não concretizaram, eles sempre falavam muito isso para mim. Eles falavam, não, eu não quero morrer. Eu não sei o que vai acontecer lá do outro lado. Eu não quero, mas eu não aguento mais. Sabe? É tudo muito difícil, é tudo muito sem solução, sem luz no fim do túnel. E aí a pessoa acaba se embrenhando nesse sofrimento, nessa angústia, em todos esses sintomas que são muito difíceis, os sintomas depressivos, né? Principalmente quando a gente pensa num grau forte, que a pessoa ela só quer parar de sofrer. Então, acho que assim, a primeira dica que a gente podia dar é que realmente, se existe uma pessoa que tem uma depressão, olhe para ela com esse carinho, dessa percepção de como a doença está evoluindo ou não. Qual outro sinal que de repente você acha que a gente pode observar? Autoagressividade. Que seria na Autoagressividade, eu acho que é prática, assim, para a gente identificar se é uma pessoa. na prática, sim, né? Hoje, né, é muito frequente, embora seja muito frequente, a gente não pode deixar de valorizar pela frequência as pessoas que se automutilam, né? Que é uma quantidade grande hoje de pessoas, principalmente pessoas jovens, né, que se cortam, né? Fazem cortes pelo corpo, né? Isso é o mais frequente, a apresentação mais frequente são os cortes pelo corpo, né? Então, embora assim a narrativa às vezes seja eu me corto porque eu sinto que a dor que eu sinto física alivia a dor emocional que eu estou sentindo. Bom, primeiro que já é uma dor emocional bem insuportável, né? Você precisar fazer um corte. Mas o corte também indica, né? Eu estou me autoagredindo, né? Então, eu pensaria na autoagressividade como um fator importante. Um outro fator é a impulsividade também, né? Eu acho que existe, veja bem, né? Eu vivenciei 3 vezes, né? Essa situação em consultório, né? E eu posso dizer assim que eu imagino assim, as pessoas, na hora, muitas vezes a pessoa além não basta, quer dizer, a pessoa pode querer, mas muitas vezes o impulso
o impulso determina, né? Então, a impulsividade eu vejo como um fator importante. Talvez, né, não sei dizer o nível de importância em termos estatísticos, mas eu imagino que as ideações de ruína e de morte, que muitas vezes, às vezes, elas começam com a ideia de sumiço primeiro, eu quero sumir da minha existência, isso pode progredir para começar a imaginar um planejamento, um eventual plano para, né? Então, isso também é um indicador. Um outro indicador são comportamentos muito não usuais da pessoa, assim, que não fazem sentido. Ele está fazendo umas coisas estranhas, assim, que você, depois que acontece, você começa até a entender que poderia ser até uma despedida, né? Mas alguns comportamentos não usuais da rotina da pessoa, né? Então, bem diferente do, entre aspas, normal da pessoa, né? Junto com o quadro depressivo, com tendências autoagressivas, com impulsividade, com tudo isso, né? Então, assim, eu diria que a prevenção envolve uma sensibilidade maior dos profissionais, assim, não bastaria só a questão do sintoma em si, mas de observar, assim, essa história de vida, com essas tendências meio agressivas ou autoagressivas ou impulsivas, mas esses comportamentos que estão diferentes, mas essa tendência a se agredir, você vai formando, né, assim, mas realmente é difícil, É um olhar realmente dinâmico, né? Você vai um atualizando olhar ele. dinâmico. Isso, vai atualizando em um olhar sensível, um olhar assim de você conseguir. Eu tive, faz uns 4 meses atrás, o amigo de um paciente ligou para mim e falou: André, ele está estranho. Eu conheço ele, né? Ele conhecia bem mesmo. Ele está estranho, ele nunca ficou tão isolado. Então, assim, era um olhar sensível. Obviamente, isso me ajudou muito obviamente, eu, de um jeito ou de outro, acabei entrando em contato com o paciente, né, enfim, ele está bem hoje, mas o que eu estou querendo dizer, assim, é que são essas percepções finas, eu diria. São essas percepções finas na hora, né, você vai... Porque ele falando, olha, ele nunca ficou assim, ele nunca se isolou tanto, ele nunca me falou do jeito que ele está me falando as coisas agora, então ele falou, André, eu tô com medo que esse cara vá se matar. Foi basicamente isso, Ele te né? pediu ajuda, né? Eu tô vindo que diz. Ele pediu ajuda. Ele é o amigo do paciente, né? Sim. E ele estava Para ficar muito de olho no preocupado. amigo, né? Ele pediu ajuda para ficar de olho no Então, amigo. ficar de olho, que ele estava com muito medo, que era um feriado, isso era o início de feriado, inclusive. Então, por isso que ele... Mas, enfim, aí eu liguei, né, para o paciente, acompanhei esses dias todos. E teve informação. Teve um momento na conversa que ele entendeu a minha preocupação sem eu ter falado de suicídio. Ele apenas respondeu, eu não teria coragem pelos meus pais. Foi uma fala dele, assim, mas ele entendeu direitinho a razão das nossas conversas, assim. Da sua aproximação, mas ele está né? bem, graças a Deus. Da aproximação. André, qual a importância que você acha que tem cada vez mais a gente conseguir abordar o tema, elucidar mais, trazer mais informação? Porque às vezes as pessoas têm uma crença aí que é melhor não falar sobre, senão dá ideia. Então não vamos falar, né? Então assim, se aquela pessoa está ali sofrendo, eu não vou conversar com ela sobre suicídio, ou eu não vou conversar com meu filho adolescente sobre suicídio, porque é melhor não falar. Como que você vê isso? Eu acho super importante trazer o tema à tona, sim. Trazer o tema à tona dentro do possível de uma comunicação tranquila, né? De uma forma afetiva, de uma forma
de uma forma sensível e afetiva. Então, acho que é super importante trazer o tema à tona. O que acontece é que, assim, existe um estigma, né? Infelizmente, existe um estigma. Não sei se vocês reparam, né? A mídia não aborda muito esse tema, assim. Até aborda, mas pelo menos até um passado recente não abordava, né? Até porque existe eu acho que existe uma regra na mídia de não divulgar, né, os casos para que isso não seja Não cria-se uma onda, estímulo né? para isso não virar um estímulo para novos suicídios. Então é óbvio que todo dia, né, aqui em São Paulo, todo dia alguém está se suicidando, sim. Isso não é divulgado, né, por conta desse receio, né, da mídia também. Então é óbvio que existe esse estigma, né? Mas assim, eu acho que tratar de frente a questão com afeto, eu acho super importante, super importante. Eu tenho uma pergunta. Agora, sim, uma pergunta. Não, pode finalizar. Você ia finalizar. Não, agora existe uma questão aí. Muitas vezes a pessoa. Por que eu estou defendendo muito essa ideia de uma percepção fina, mas muito fina, de um olhar mais profundo? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela vai fazer, ela não avisa. Não existe nenhum aviso, muitas vezes. Já vi casos de pessoas que falaram, as pessoas até achavam que Uma não busca eram por coisas ganho sérias. secundário. Um ganho secundário, alguma coisa assim. Aí a pessoa, o que ela fez? Ela anunciou uma data. Olha que coisa, hein, gente? Ela anunciou uma data. Ela não era minha paciente, mas alguns familiares vieram no consultório. Ela não era minha paciente. Ela anunciou uma data, a família ficou em pânico, porque ela tinha meios para trabalhar na área da saúde, ela tinha meios relativamente fáceis. Ela anunciou uma data, não fez na data. Aí todo mundo baixou um pouco a tensão e depois de umas semanas ela se matou de verdade. Para ver o tamanho da situação, né? Que a gente vê, assim, Bom, como não é é simples complicado, né? você estar ao lado e tentar ajudar a pessoa a reverter, né? Mas eu tenho uma questão que eu achei interessante quando você falou assim, que as tentativas é uma forma da própria pessoa criar a coragem e se autoconvencer de que talvez essa seja a solução. E às vezes as pessoas acreditam que é uma coisa muito racional, no sentido assim, ou mesmo por causa da questão do DNA, que hoje a ciência já mostra que interfere, que é algo que vem pronto, né? Que a decisão, né? No sentido assim. E teve recentemente uma pessoa importante aqui no Instagram que fez um depoimento, a Natália Arcuri, eu não sei se você conhece, ela é bem popzinha no mundo do Instagram, que ela disse que ela tinha medo do que ela pensava. Ela ficava longe das facas, ela ficava longe das varandas, que ela vinha algumas vontades e sensações, mas que aquilo num primeiro momento, essas intenções, ela mesma estava em dilemas, né? E ela teve, enfim, inclusive como reação a essas intenções, a procura de um tratamento. Então foi perfeito no caso dela, né? Mesmo sozinha, porque ela disse que ela não compartilhava com ninguém. Mas é interessante ver que a própria pessoa que está no sofrimento e que começa a ter essas, né, intenções, não sei, né, que não necessariamente sejam tão racionais, assim, ela pensa assim, ela planeja, também ela mesmo tem medo daquilo que está acontecendo com ela. É uma coisa meio desconhecida, já que a gente acredita em inconsciente, aqui a gente sabe que muitas coisas a gente se surpreende, que a gente é capaz, né? Pelas nossas próprias indefinições ou desconhecimento de nós mesmos, né? Nesse caminho, né? E aí eu queria perguntar para você, bom, eu não sei se vocês querem comentar o quanto isso é um processo e que quem está ao lado consegue tentar, na verdade, entender que é algo que não, se ela está aqui não vai acontecer. Não, ela pode estar nesse processo e a gente teria que conseguir
interferir de alguma forma, né? Que a omissão, eu acho que é o pior caminho. Isso que o amigo do seu paciente fez, para mim, é a melhor atitude. É a atuação na dúvida, Sim. né? É a ação, né? De buscar. É que quando a gente pensa Não. em ser humano, né, a gente está trabalhando com a subjetividade. E é justamente isso que você falou, né, André? A gente está pensando no background, a gente está pensando na genética, a gente está pensando nas crenças, a gente está pensando em muitos fatores. Então, assim, a gente nunca pode fechar de que a pessoa não consegue na primeira, ela precisa de um número X para conseguir, quem tentou várias vezes não vai fazer, então é muito subjetivo. Então, quando eu penso em prevenção, eu acho que a maior arma que a gente tem é o diagnóstico precoce e o acompanhamento da saúde mental desse paciente. O que você acha, André? Eu acho que esse seria, na verdade, o maior, seria, vamos dizer, o instrumental melhor possível, né? Você fazer um diagnóstico rápido, você fazer uso de recursos psicoterápicos e medicamentosos, né? Obviamente, eu não acho que só a medicação aí faria diferença, eu acho que precisa de um acompanhamento de perto, né? Muitas vezes assim, né? Na medida em que você tem vínculo, né? Você vincula, você cria, né, naturalmente uma nova possibilidade, né? Mesmo que a pessoa esteja em dúvida, né? Então, eu acho que ficar de perto. Agora, eu não tenho tanto, assim, a minha experiência, assim, com, com essa situação da depressão e suicídio, né? Na verdade, assim, as situações que eu passei foram mais que depressões, né? Já estava em Assim, outro eu conhecia estágio. as pessoas. Oi? Já estava em outro estágio, é isso? Foram situações, eu não peguei, veja bem, hoje, isso faz mais de 10 anos, né? A última vez que eu perdi alguém foi em 2009, faz 11 anos. E assim, nesses últimos 10 anos eu não perdi ninguém, né? Não perdi nenhum paciente que se suicidou, né? Que estava em segmento comigo na ocasião. Teve um paciente depois, que eu soube depois de uns anos, que parou de seguir, eu soube por outro paciente que ele havia se suicidado mesmo, mas ele não estava em segmento, então... Mas eu não tenho muito a experiência desses suicídios, assim, mais rápidos, vamos dizer assim, né, que aparecem sem um histórico claro, e se suicidam, né? Quer dizer, eu não tenho essa experiência. A experiência que eu tenho são pessoas assim que eu tive ligações muito fortes. Então foram situações muito sofridas, inclusive para mim, porque são pessoas que eu tive ligações muito fortes, né? E realmente assim foram diferentes do indicativo assim de um suicídio mais rápido, sem avisos maiores, assim, entendeu? Agora, eu acho que nós estamos numa época muito complicada, né? Numa época, vamos dizer assim, volta um certo pessimismo, assim, né? Com a época que a gente está, mas das relações muito liquefeitas, vamos chamar assim, né? As relações muito, vamos dizer, elas se constroem, se quebram muito rápido. Os próprios casamentos também se quebram com mais rapidez. Existem mais fragmentações familiares, fragmentações fortes. Então, assim, os jovens estão também muito antenados, muito rápidos, muito precoces em tudo, com experiências desproporcionalmente precoces. Então, eu acredito que hoje o risco de suicídio, inclusive, seja mais iminente ainda do que no passado. Eu acho até que o risco de perda de alguém hoje, o sinal, você tem que ser mais rápido, porque tudo também está mais rápido, né? Então, eu acho que hoje a gente tem que tomar um cuidado muito maior, assim. A gente Mas é um tema... pensando na pandemia, né, as estatísticas estão bem mais altas, né? Então, eu acho que
é o momento de realmente a gente observar, e eu acho que para quem está do lado, realmente eu acho que uma grande dica é observar a mudança comportamental. Eu acho que se a gente olha, começa Mudança a perceber, comportamental. né, a mudança comportamental, você começa a perceber que está mudando ritmo de trabalho, sono, apetite, interação social, né? Mesmo hoje, apesar de rede, lives e coisas todas afins, eu acho que quando a gente observa isso e a gente se importa, né? Porque eu acho que o mais importante também é a gente estar do lado de pessoas que estão antenadas e se importam umas com as outras. Que eu acho que vai na contramão disso que você Claro. falou das relações superficiais, né? Se você se importa e você realmente enxerga essa pessoa que está do teu lado, e não tem que ser só familiar, enfim, né, amigos, tudo. Eu acho que a rede de suporte pode ser pessoas de níveis de relacionamentos muito distintos. Mas você começou a perceber que a pessoa está mudando, eu acho que a coisa mais importante é a gente oferecer ajuda. Com certeza. Com certeza, na medida em que vai se percebendo, na verdade, assim, essa percepção fina precisa vir muitas vezes de pessoas próximas, né? Porque, sei lá, a gente não tem muitas vezes contato com o cotidiano diário, né, do paciente. Então, de repente, ter proximidade com os familiares, conseguir uma aliança familiar mais forte. Na verdade, assim, a gente vai assim, né? A gente chama a família, vai sentindo qual elemento da família que a gente consegue se sentir mais à vontade, consegue sentir mais colaboração, qual elemento da família que a gente vai ter que fazer um trabalho com mais paciência, de talvez conseguir inserir a pessoa nesse contexto, né? Então, assim, a gente vai tateando de acordo com o que a gente vai sentindo daquela família, né? Na verdade, eu trabalho muito com modelo sistêmico, então, assim, o paciente, sei lá, deprimido ou com ideações de morte, né? Tá lá, ele tá o sintoma de um sistema, eu geralmente convoco a família, me usando um pouco do sintoma como, vamos dizer, isca para chamar essa família. Muitas vezes a família só vem porque você está chamando, porque você está preocupado por conta do sintoma, né? E aí a família vem, né? E aí você vai tentando construir vamos dizer, essa estratégia, tentando tatear na família quem você consegue construir um vínculo mais forte, quem que vai ser a pessoa decisiva, mas que está não inserida tão bem no caso. Muitas vezes, sei lá, você precisa inserir um pai nessa relação com o filho, mas esse pai é distante. Então, você começa a tentar fazer esse trabalho em paralelo. Geralmente, quando você faz um enlace familiar e tem vamos dizer assim, você tem um enlace familiar e tem vamos dizer, a proximidade com o paciente, já é um bom caminho, vamos dizer assim. Já é um bom caminho, você já está... Mas... são muitas situações, né? Eu já passei por muitas. E eu acho que Assim, também... Variações, você diz, né? Do que interfere, né? Muitas variações. Muitas Variar. variações. Mas você acha Muitas. que Já... a palavra-chave, André, é sofrimento? Eu ia falar. Assim, tem alguém que está passando um sofrimento, continua no sofrimento, está relatando ali que está difícil. Sabe assim, essa Começa pessoa... a ter dor no estômago constante, enfim, e começa assim, né, ter sintomas no corpo que normalmente não tem, residência de imunidade, enfim, baixa de imunidade. A palavra-chave, eu acho que é sofrimento, sim, de forma clara. A palavra-chave é sofrimento, né? Só que não necessariamente é o sofrimento agudo. Aí entra a questão, né? A palavra-chave é sofrimento, né? Mas não necessariamente, muitas vezes é um sofrimento que a gente chama de existencial, né? Um sofrimento existencial. Por exemplo, um caso que eu não vivi, que eu não presenciei, mas que eu atendi a mãe, né? E era um filho adolescente e não tinha dado sinais e se suicidou. Então você imagina o tamanho da dor, né?
E ele deixou uma carta pedindo desculpas, falando, olha, desculpa, mas não deu para segurar, eu estava sofrendo muito a minha vida, tudo, não deu, me perdoa, porque não deu, sabe, uma coisa muito forte, assim, entendeu? Então, assim, é sofrimento, mas eu não sei se é um sofrimento do instante, ou um sofrimento ao longo de uma história aí, né, uma história... Porque eu vejo, assim, eu vejo o suicídio, veja bem, como um fracasso existencial num certo grau, um fracasso daquela existência, né, de conseguir desabrochar enquanto existência, né, de ser uma existência que viabiliza em possibilidades novas, em várias possibilidades. Então, é um fracasso existencial nesse sentido. Não estou falando de pessoas que se suicidam por se acharem, vamos dizer, em situações, vamos dizer, sem saída de vida, não... De repente o cara tem uma condição de saúde terminal e eventualmente ele escolhe. fala em si, ele faz uma escolha de abreviamento porque ele sabe que ele não tem mais perspectiva e ele abrevia isso. Não estou falando necessariamente dessas situações, né? Mas eu estou falando das situações assim mais ligadas a uma existência que teriam outras possibilidades ou poderiam ter outras possibilidades. Então, eu acho que a palavra de ordem é sofrimento. Agora, agora, eu não sei, né? Assim, a gente tem que estar sempre, porque assim, todas as vezes que aconteceram, pelo menos na minha experiência, os avisos, aconteceram avisos em algum grau, entendeu? Mas, e foram tomadas medidas razoáveis, e mesmo assim aconteceu, né? Então, assim, só para ver o nível de veja bem, né? Como é difícil, né? Porque eu vivi situações que tiveram avisos, alguns avisos razoáveis. Uma delas falou, olha, você me internou aqui, não vai adiantar, André. Ela falava assim na clínica, eu estou internada numa clínica psiquiátrica, mas não vai adiantar, eu sei que você está fazendo tudo o que você pode, mas não vai adiantar, eu vou me matar. Entendeu? Assim, então, assim, o projeto era muito estabelecido. E acabou não adiantando nada realmente a internação, ela realmente estava num quadro muito grave, muito forte, muito misturado com questões da história dela, e um belo dia, quando eu estava conversando com uma familiar sobre a possibilidade de um outro tratamento, né, a gente estava tentando imaginar fazer um outro tratamento, que era o ECT, eletroconvulsoterapia, que na verdade é um tratamento para depressões muito graves, e nesse ínterim ela se suicidou. Então, assim, foram situações muito dramáticas, porque não é que eu não estava avisado, né? Eu já estava mais que avisado, e mesmo assim, cheguei a internar, havia muito contato familiar. Agora, olhando para a biografia da pessoa, existiam alguns dados biográficos realmente complicados, assim, né? A pessoa instituiu uma vida num tipo de relação, vamos dizer, única com uma figura. Essa vida era a relação, uma simbiose com uma figura, vamos supor uma figura de pai ou mãe, uma simbiose muito forte, e quando houve o falecimento dessa figura, a pessoa não conseguiu sair desse luto, ficou uns 2, 3, 4 anos no luto e não conseguiu sair do luto. Então, na verdade, assim, era um luto complicado, ou seja, era um luto que a pessoa não conseguia sair do luto, e mesmo o fato de ter marido, filhos, neto, cachorro, essas relações, por alguma razão, não foram suficientes para suprir a perda da simbiose. Foi essa minha conclusão, né, depois de tanto, né, pensar, né, caramba, mas, nossa, eu converso com... O que eu poderia... Nossa, gente, eu internei, chamei a família, fui na casa, sei lá,
entendeu? Então, assim, agora, o sofrimento é a palavra de ordem, eu diria que a primeira palavra mesmo, né, assim, que a gente vai pensar, é o sofrimento individual, né, no sentido dos sintomas depressivos, das ideações de ruína, da melancolia, da angústia, dessa sensação desesperada, né, desse não conseguir imaginar o futuro, dessa desse não conseguir, dessa desesperança, né, de não conseguir projetar para frente, né. Muitas vezes, numa depressão mais grave, o passado também deixa de ser referencial, então o indivíduo fica paralisado numa situação do presente, que ele não consegue prospectar para frente, ao mesmo tempo o passado deixou de ter referência para ele. Então, assim, seria o desespero, né? A palavra primeira seria o sofrimento, e do sofrimento o desespero existencial, né? A pessoa não quer mais existir, né? Quer dizer, é uma coisa muito complicada, né? Eu não quero mais existir. Agora, o que nós podemos fazer, eu acho que é muitas vezes convocar a família, aumentar essas ligações com a família, eu acho muito importante você ter essa... muitas vezes, se a pessoa tiver um terapeuta, ter uma aliança forte com o terapeuta do paciente, no meu caso, né, sendo o médico, né, vale tudo, né, na verdade eu vejo um vale tudo, né, às vezes não é a família que você tem que se aliar, às vezes a pessoa tem uma rede social melhor de alianças do que a familiar, e uma péssima ligação familiar. Então, eu já convoquei grupos de amigos no consultório, por exemplo. Então, para a gente fazer uma reunião com os amigos da pessoa, né? Então, vale tudo aí, né? Quer dizer, vale todos aonde os que você pode tentar... dar suporte todos os esforços para você conseguir construir uma rede de ajuda real, né? André, agora... eu acho que uma coisa importante, né, e eu acho que é legal a gente ressaltar, então, assim, eu acho que informação é muito importante, eu acho que quebrar o tabu e falar sobre também, né, e estar atento para essa pessoa que está em sofrimento, que está dando sinais e pistas ali que ela realmente está ficando desesperançosa, não está funcionando, está ficando triste, né, cada vez mais ela está rebaixando de humor, de falta de expectativa, e eu acho que uma coisa que é muito legal, né, pensando em nós dois, nas nossas profissões, eu acho que a parceria do psicólogo com o psiquiatra, ela é fundamental. Porque o psicólogo, como ele tem a possibilidade de estar semanalmente com o paciente, né, ele consegue ter mais visualização dos sintomas que estão sendo pingados ali. Então, acho que assim, é muito importante perder esse preconceito que psicólogo e psiquiatra não trabalham junto, porque ainda tem hoje. Né? Muito menos, mas ainda tem, né? Então, menos, assim, bem menos. Essa coisa da posse do paciente, né? O paciente é meu, então é só meu, você não vai mexer nele. E vice-versa. Eu acho que é muito legal a gente salientar isso, porque o sucesso do tratamento do psicólogo depende do sucesso do tratamento do psiquiatra e vice-versa. Sabe, assim, eu acho que a gente é a primeira corrente ali do bem em estar cuidando desse paciente e aí poder estar trocando o caso, né, trocando as situações para poder estar entendendo quais são as ações que a gente deve fazer além para proteger. Porque, assim, eu sei que em alguns casos, infelizmente, a gente não vai conseguir, né, evitar, mas eu acho que existem outros tantos que se a gente trabalha com diagnóstico precoce, uma inserção mais forte, a gente vai conseguir ajudar esse paciente e essa família. Não, sem dúvida. Sim. Não, sem dúvida a proximidade... Sim. Então, sem dúvida a proximidade do psiquiatra com o psicólogo é fundamental aí, né, assim... É que eu venho de uma... Não sei se é de uma formação, eu não diria que é de uma formação, mas eu venho talvez de um tempo, de uma formação pessoal, que o psiquiatra não era esse, não é esse cara uma vez por mês, entendeu? Que o cara vai. Esse medicador, vamos colocar assim, esse psicofarmacologista do paciente. Eu venho de uma formação pessoal minha que o psiquiatra não é esse cara, não é esse cara.
sabe, assim, eu não consigo trabalhar a psiquiatria dessa forma. Então, assim, então eu acho que essa proximidade com o terapeuta do paciente é essencial aí, né? Não tem nem... Muitas vezes o que eu faço, muitas vezes quando o paciente tem um psicoterapeuta, né? E o caso é mais grave, o caso é de uma ordenação mais grave, e o fato de eu não ser o terapeuta do paciente, mas eu aproveito e tento fazer um trabalho familiar, entendeu? Sempre. E aí, muitas vezes, eu chamo a família, podendo, entendeu? Aí eu me ocupo mais do sistema como um todo, enquanto ele tem uma psicoterapia individual. Mas eu não sou eu percebo, assim, hoje, colegas, assim, que só prescrevem E não se eu envolvem não com vejo esse muitos... nenhum. eu, sinceramente, eu não acho que psiquiatria é isso. Psiquiatria é uma coisa medicamentosa, né? Eu não vejo a psiquiatria por esse lado, né? Então, não tenho tanta identificação assim, né? Mas quando a pessoa já tem um psicoterapeuta, muitas vezes eu faço um papel de ego auxiliar, faço um papel de terapeuta familiar, quer dizer, eu começo a entrar em outros papéis que me propiciam aí, entendeu? Para tentar ajudar mais, além de me medicar, além de dar um remédio, muitas vezes, né? André, a gente está faltando 4 minutos, né? E live no Instagram é isso. A gente tem 1 hora e aí eles cortam a Nossa, gente. então a Ele vai gente tem que cair, fazer não outro. precisa fazer Não nada. faz nada, cara. Então, assim, ó, eu queria que você desse 5 dicas da sua experiência como conseguir enxergar um paciente potencialmente suicida para você ajudá-lo. 5 dicas. Primeira dica é o sofrimento do paciente, ou seja, vai estar nos sintomas depressivos do paciente, principalmente. Então, a primeira dica só uma coisa, as dicas são para prevenir. Sim. Então, a primeira dica é reconhecer o sofrimento. Reconhecimento de sofrimento. Segunda dica, que ela é acolhimento. Acolhimento, presença, comunicação, proximidade, afetividade, acolhimento. Terceira dica, né, observar se eventualmente existe alguma mudança de padrão, de funcionamento, de padrão, de comportamento, alguma coisa que sugira algo diferente do habitual, muitas vezes. Quarta dica, se possível, conseguir ampliar a rede de apoio. Muitas vezes você tem seu familiar, mas você conhece amigos da pessoa, conhecidos, etc. Então, você pode também estender essa rede de apoio a mais pessoas. A quinta dica, né, seria assim, ao menor sinal, procurar um profissional, né? Quer dizer, eu diria que essa seria talvez a primeira, junto com o reconhecimento do sofrimento, né? Né? Ó, eu aumento só uma. Eu acho que pode aumentar. buscar informação. Né? Eu acho que se você acha que tem alguém que pode estar perto de você sofrendo e precisando, busca informação, busca ajuda, pede socorro. Gente, hoje tem tanto canal, CVV, sabe, várias igrejas, instituições religiosas que têm atendimento, tem tantos profissionais, né? As faculdades têm as clínicas, escolas. Então, assim, gente, não precisa sofrer sozinho. Essa é a primeira coisa. Se você está sofrendo, ou se você enxerga que alguém está sofrendo do seu lado, vamos pedir ajuda. A ajuda pode estar do lado ali, ou a gente pode buscar, né? E eu, só para finalizar, que a gente... a informação... Sim. Eu diria da gente perder esse costume da omissão nos relacionamentos. Eu não conheço tão bem. Haja, é melhor pecar por agir mais haja. Do que peque por excesso do que por falta. Porque a gente anda tendo muitos dedos nas relações de não tem intimidade, não sei se eu posso falar, fale na fila do pão, fale no menor sinal, fale, age, faça. Por aquela pessoa. Isso é o que faz diferença. A pessoa não se salva sozinha, ela se salva pelas pessoas que estão ao seu redor. Não existe. 30 segundos. Exatamente. André, muito obrigada. É contagem regressiva, Instagram, André. É assim, ó. Eu que agradeço, gente. Vai ficar salvo no nosso canal, no seu também, do Magic Music.
E muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Nossa, eu que agradeço aqui. de coração, viu? E se der frutos, a gente De marca uma coração, próxima viu? com temas Com certeza, mais gente. específicos. Beijo, Um beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada quem ficou até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Vai cair.